Olá, alunos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre gestão de carreiras. Mas antes de iniciar essa trajetória sobre gestão de carreiras, eu queria conversar com vocês sobre o que a gente já viu. A disciplina é carreira, salário e remuneração estratégica. Nós vimos no primeiro encontro que existe uma diferença conceitual entre salário e remuneração. Nós vimos que salário é o que está declarado na carteira profissional e que é só parte do que você recebe enquanto funcionário. E que a remuneração ela é uma composição que envolve salário, benefícios e incentivos. Depois nós conversamos e evoluímos nesse entendimento e chegamos a uma seguinte conclusão, que as empresas hoje elas pagam uma remuneração mais estratégica. E como é essa remuneração estratégica? É uma remuneração que está associada a um ganho. Então, é necessário que você alcance objetivos enquanto funcionário para que a empresa te remunere mais. Então, ganha aquele funcionário que mais entregar valor para a empresa. E aí, a partir daí, vocês fizeram a atividade do McDonald's, né, uma atividade voltada a identificar as fragilidades do modelo, as dificuldades que o modelo de negócio está enfrentando e, a partir daí, propor para os funcionários um desafio a ser alcançado para que essa remuneração seja ampliada. Depois a gente nós começamos a falar sobre indicadores de desempenho. Vejam, a empresa, para poder pagar a remuneração estratégica e verificar e fazer um processo de crescimento funcional daquele funcionário, ela precisa avaliar desempenho. E aí, como é que se avalia desempenho hoje? Através do People Analytics, através de análise, fatos e dados. Para isso, o que a empresa faz? Ela monta painéis de bordo, ela monta dashboards. Então, precisa que ela primeiro encontre e identifique todos os indicadores que ela quer controlar e diga para todos esses indicadores qual é a meta a ser alcançada e quais são as métricas que serão utilizadas para monitorar se esse indicador de desempenho que você colocou está sendo alcançado. E aí, a partir daí, vocês fizeram uma segunda atividade, que é montar um dashboard, com gráficos, com tabelas, e associando, é claro, a remuneração estratégica. Então, vocês vão olhar para o que a empresa precisa que seja alcançado e vão colocar desafios. E esses desafios serão monitorados através de indicadores de desempenho. E aí, nós evoluímos mais ainda e chegamos agora em um novo conteúdo, que é gestão de carreiras. E aí, às vezes, você pode questionar, pode perguntar, poxa, mas por que eu estou vendo carreiras no meio de salário, remuneração, incentivos? É porque carreira é uma forma de incentivo, é uma forma de você se comprometer com o colaborador, de crescer com ele dentro da empresa, de você fazer com que ele consiga avançar. E com isso, automaticamente, também gera motivação. Então, não chega a ser uma remuneração estratégica, mas é uma gestão estratégica. Por quê? Porque você vai se comprometer e você vai ter várias ações a serem comandadas para você fazer com que as pessoas cresçam, evoluam. E é uma forma de você manter pessoas. Por quê? O responsável pela atração, manutenção de funcionário dentro da empresa é o RH. Então, ele atrai, né? E ele mantém pessoas. Claro que ele quer manter talentos. E para manter, um dos gatilhos para manter talentos são os gatilhos remuneratórios. Benefícios, salários, né? Mas existem outras coisas. E a carreira é outra coisa importante para você gerenciar. Então, por isso que nós vamos falar sobre carreira. Então, vejam, é importante que vocês atentem para os objetivos da disciplina, porque é a partir daí que a gente entende o que você tem que saber ao final do percurso. Então, primeira coisa, vamos falar sobre o objetivo geral da gestão de carreira. Primeiro é estimular um pensamento crítico cognitivo. Por quê? Porque nós, enquanto colaboradores, precisamos ter um compromisso
e uma criticidade e um conhecimento de como nós devemos gerenciar a nossa carreira. Outra coisa importante é que essa carreira ela tem que ser sustentável. E o que é uma carreira sustentável? É quando você vai atualizando. Por quê? O conhecimento ele prescreve, ele vai se desatualizando. E para que você se mantenha empregável, você se mantenha competitivo, é necessário que você fique constantemente se atualizando. E a atualização, vocês sabem muito bem que a atualização é em novos conhecimentos, novas habilidades e novas atitudes. Eu vejo e escuto de vocês algumas reclamações em relação ao uso da plataforma para vocês terem essas aulas aí da pós. Eu quero só avisá-los, diante de uma situação que nós estamos vivendo, que essa forma de você interagir com o mundo está cada vez mais fazendo parte da nossa rotina e fica difícil você imaginar que isso vai regredir. Então, o meu olhar, o meu pensamento, a minha projeção para o futuro é que reuniões, é que muitas coisas vão acontecer através da virtualidade, através de plataformas. E outra coisa é que o RH vai ter que se aproveitar muito das novas tecnologias para fazer cumprir os seus subsistemas, como recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, comunicação interna, endomarketing. E ele vai precisar utilizar de ferramentas tecnológicas. Então, não dá para fugir desse esquema, tá certo? Então, quem não tem um domínio, quem não tem um conhecimento sobre isso, já que nós estamos falando de carreira, e eu acredito que vocês querem crescer e que vocês querem estar dentro de uma carreira sustentável, vocês vão precisar, sim, com certeza, se aprimorar nessa categoria, tá certo? Bom, a partir daí é importante também entender que dentro dessa questão, dessa necessidade de você gerenciar a carreira, é necessário que você entenda que existe uma competência, um desenvolvimento de competências empreendedoras. Então, o que são competências empreendedoras? Competências, vocês já sabem, são conhecimentos, habilidades e atitudes. E o que são empreendedoras? Empreendedor significa você não só montar um negócio, mas você pensar sobre aquilo que está posto e criticar. Então, a partir do momento que você olha para as competências que você tem, você visita essas competências e você questiona essas competências e você revisita os conceitos, olha para o mundo, verifica o que o mundo está demandando e você compara através de um processo que a gente chama de análise entre a situação real e a situação desejada, você começa a ter um comportamento empreendedor. Por quê? Porque se você analisar que existe uma necessidade de mercado maior do que você tem para oferecer, é necessário e comum que você esteja aí disposto a montar um plano de carreira para você melhorar, para você performar. E por que eu estou falando para vocês? Porque a primeira pessoa que eu preciso convencer para esse novo modelo são vocês, que vão estar gerenciando pessoas dentro das empresas. Então, é preciso que vocês estejam sabendo que vocês precisam também performar. Porque vocês não podem só cobrar das pessoas uma atitude de palco, para que elas fiquem performando, para que elas fiquem constantemente buscando se atualizar, se desenvolver, para que elas possam crescer e vocês ficarem estagnados. Isso não existe. Então, nós precisamos ser o modelo a ser copiado e um modelo positivo. Então, a primeira coisa que eu tenho que sensibilizar são vocês. Uma vez que eu sensibilizo, vocês têm um amadurecimento suficiente para começar a mudar a forma de atuar dentro das organizações. A forma de vocês atuarem, perdão. Então, vejam, quais são os objetivos específicos da disciplina? Primeiro, apresentar as mudanças. Há muito tempo, já 2 encontros, né? Nós temos já 2 disciplinas que a gente teve contato. E eu venho falando insistentemente que as mudanças globais vai nos afetar profundamente e falo constantemente de uma coisa chamada Revolução 4.0. Vocês lembram que eu passei inclusive um vídeo chamado Convergência falando sobre robótica, sobre inteligência artificial, sobre internet das coisas
e isso vai cada vez avançar mais. Agora com a pandemia, vocês podem ter certeza que muitas empresas que estavam acomodadas, aguardando uma forma ou uma maneira de entrar nesse segmento de virtualidade, começou a ter que utilizar, porque não tinha outra forma de continuar funcionando. Então, não tem saída, gente. Mudem, façam um mindset, quer dizer, mudança de mentalidade, e comecem a se apropriar das novas tecnologias. Utilizar isso no cotidiano de vocês. Bom, então, primeiro apresentar essas mudanças, depois desenvolver uma autoconsciência, tá certo? Uma autorresponsabilidade. A gente precisa, eu separei autoconsciência para reforçar, mas veja, autoconsciência é você ser responsável, mais responsável, e essa ser mais responsável leva você a ter mais autonomia em decidir. Então, discutir sobre o papel das organizações e dos indivíduos, sobre o que é que cada um é responsável, mapear as ações intraempreendedoras, entendendo que é intraempreendedorismo, porque empreendedor é aquele que ousa questionar o que está posto, colocar um negócio, mas dentro da empresa tem o intraempreendedor, que é o colaborador, que faz diferente, que vai além. Verificar se as formas, né, os formatos, né, e se essas pessoas elas possuem uma forma de encarreirar, e coloquei formandos aqui porque às vezes nós recebemos nas empresas trainees, que são pessoas que estão recém-formadas e elas precisam ser orientadas no plano de carreira, ou até mesmo funcionários que precisam aí a partir daí seguir um novo caminho, porque vocês enxergaram que eles podem fazer um caminho diferente do que eles estão trilhando, porque vocês podem fazer uma análise de potencial, e fazendo essa análise de potencial você pode identificar competências que às vezes nem sequer ele tinha conhecimento. Então é importante também colocar a importância do RH na gestão de carreira de trainees e de pessoas iniciantes. Por que eu coloco isso? Porque nós temos uma irresponsabilidade para com estagiários e para pessoas que estão ingressando no modelo de negócio. A gente costuma não dar muita atenção e a gente precisa cuidar dessas pessoas. A gente precisa fazer com que realmente elas consigam montar um plano de carreira. Eu vejo, costumeiramente, ver pessoas que fazem estágios nas empresas, e eu sei porque eu estou na universidade, eu converso com os alunos, e eu pergunto, o que vocês estão fazendo na empresa? Não, eu estou entregando papel, eu estou deletando arquivos que não precisam mais existir, eu estou tirando cópias. Então, a partir daí você vê que não existe um RH comprometido com o planejamento de carreira dessas pessoas. Então, por esse motivo, eu achei importante colocar. E habilitar o aluno na elaboração de um plano de carreira, ou seja, habilitar vocês para vocês saberem montar um plano de carreira. Uma vez que vocês montam o plano de carreira de vocês, vocês têm condições de ajudar outras pessoas a também montarem os seus planos. Bom, então, a primeira coisa a falar é sobre o que é gestão de carreira. Gestão de carreira não é você colocar simplesmente alguma coisa atrás de alguém para que as pessoas corram. Porque antigamente funcionava muito assim, as empresas colocavam muitos gatilhos motivacionais para que as pessoas pudessem se empenhar para mudar, sair de um estado para o outro. Mas hoje existe uma combinação, ou seja, existe a combinação de planejamento estruturado e escolha ativa de gerenciamento dos próprios rumos profissionais. A primeira coisa é entender que para você trabalhar a gestão da carreira, você precisa ter um planejamento. E aí, por quê? Porque estamos falando de gestão. E gestão envolve planejamento, organização, direção, controle e ação corretiva. Quando a gente fala de planejamento, planejamento requer você ter um objetivo, você ter estratégias e você ter recursos. Quando a gente fala de organização, você entende que é você colocar cada coisa em seu lugar, cada recurso em seu lugar. Quando você vê direção, é você ficar
trilhando o caminho que você desenhou, ou seja, você mostrar, né, para as pessoas que você vai gerenciar ou vai ajudar na gestão da carreira, ou para você próprio, o caminho a ser seguido. E não se desvirtuar dele. Depois você precisa monitorar isso. Da mesma forma que as empresas possuem indicadores de desempenho, dashboards, vocês precisam também monitorar a carreira de vocês através de indicadores, através de métricas. E controlando isso, para verificar se vocês estão alcançando o objetivo. E por fim, se vocês não estiverem, precisa fazer ações corretivas. Ou seja, precisa você voltar e definir novos objetivos, novas estratégias, novos recursos, organizar tudo de novo. E a partir daí, quando você faz isso, você começa a entender a importância da gestão de carreira. E outra coisa importante é a escolha ativa de gerenciamento. Ou seja, você não pode depositar na empresa a responsabilidade de cuidar da sua carreira. Às vezes a gente escuta, o aluno diz, a empresa não cuida da minha carreira. Gente, quem tem que cuidar da carreira somos nós. A empresa ajuda, mas nós somos responsáveis, nós somos os protagonistas. Tá certo? Nós não somos coadjuvantes. Nós não podemos trabalhar dentro de uma perspectiva de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Principalmente quem trabalha na área de RH. Então, a gestão de carreira foi primeiramente definida em uma tese de doutorado em assistência social por Mary Valentich. Ela mencionou que a implementação de uma estratégia de carreira através da aplicação de táticas em relação à orientação de carreira escolhida pode fazer diferença. Isso em 1978. E aí, a partir daí, ela comprovou a importância de você ter estratégias para você orientar como você deve caminhar. Aí você pergunta, mas o que seria orientação de carreira dentro do plano de carreira, dentro da gestão de carreira? Então, nada mais é do que uma orientação de carreira que você monta um design. Um design é uma arquitetura, um padrão de carreira que você vai moldar por metas. E essas metas elas são montadas a partir de interesses específicos e identificáveis. E aí, a partir daí, você vai incorporando essas metas e esses interesses, né? E vai, a partir daí, verificando se isso está dentro dos teus gostos, das tuas aptidões, das tuas competências, dos teus caminhos. Porque, às vezes, você monta uma carreira muito voltada para finanças, para resultados financeiros. E, às vezes, você não tem essas competências. Você não tem um perfil comportamental que possa dar resultados positivos para essa carreira. Então, vamos lá, você vai observar que para você trilhar essa carreira, vamos supor que você quer ser auditor fiscal. Você pode ter certeza que são pessoas que são muito comedidas, que têm um poder analítico muito grande. Então, você vai imaginar que você é uma pessoa, analisando você é uma pessoa dispersa, é uma pessoa distraída, é uma pessoa que não gosta de passar muito tempo olhando fatos e dados, olhando para números. Então, como é que você quer ser auditor fiscal, né, se você não tem esse perfil? Então, a gente precisa compreender e conhecer, porque a primeira coisa da carreira é o autoconhecimento, para depois você desenhar uma carreira promissora. Então, a teórica, a Valentich, né, e outro teórico, né, que é o Gripton, eles definiram o sucesso nesse quesito, como a gestão de carreira eficaz através da obtenção de posições desejadas e outras recompensas importantes. Então, o que eles pregam? Que o resultado da gestão de carreira bem-sucedida, ela deve incluir realização. Ou seja, você não pode ter uma carreira de sucesso se você não estiver realizado, se você não estiver feliz. Tem que ter equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, para que você alcance as metas de segurança e as metas financeiras. Então, é importante o equilíbrio. Então, uma carreira ela inclui todos os tipos de emprego, desde os mais simples, os semi-qualificados, até os mais qualificados. E além, né, de possibilidades de empreender, ou seja, outra carreira é você ser empreendedor, você não ter chefe, você ser o seu próprio chefe. Então, frequentemente, no passado, as carreiras estavam restritas
a um compromisso de emprego. E as pessoas queriam entrar numa empresa e morrer dentro dessa empresa. Ficar lá eternamente até se aposentar. Hoje nós sabemos que isso hoje é cada vez mais um sonho distante. Por quê? Porque as empresas elas vão mudando os seus compromissos para com o mundo e às vezes as pessoas que estão não se atualizam e ela não vai ficar com quem não está atualizado. Então isso vai mudando e aí ela vai também se redesenhando e a partir daí pode ser que você não consiga ter gás para ir atrás. E outra coisa é que existe uma crescente transformação do mercado e cada vez mais nós nos tornamos PJ, pessoa jurídica. Então, é tendência que futuramente nós tenhamos uma responsabilidade de montar o nosso próprio plano de negócio. Por quê? Porque nós vamos estar prestando serviço para as empresas e não nessa relação de empregado, mas sim de parceiro. Então, nos últimos anos, no entanto, uma carreira agora inclui mudanças e modificações no emprego durante o futuro previsível. Então, todo momento essa carreira ela vai se redesenhando. Então, você não pode mais nem imaginar em montar uma carreira para 5 anos. Por quê? Porque daqui para lá não sabe nem se aquela função, se aquele cargo que você desenhou para o futuro vai existir. Então você tem que colocar coisas mais próximas. É claro que você não pode perder de vista o teu objetivo final, que ele pode ser redesenhado. Então você vai montando a carreira e vai enxergando cenários. Então o seguinte sistema de classificação com pequenas variações é amplamente utilizado como modelo de gestão de carreira. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, perdão, gente, vou voltar aqui que eu avancei. Primeiro, desenvolver metas e objetivos. A meta e objetivos é o primeiro pilar para você começar a pensar em carreira. Você tem que definir claramente as metas a serem alcançadas. E desenvolvimento de uma estratégia, que é um caminho. Então, lembrem, planejamento é definir objetivos, estratégias e recursos. Então, primeira coisa, definir os objetivos. Depois, definir as estratégias. Aí você pergunta, professor, eu estou confuso em relação a objetivos e metas. O objetivo, ele desmembra várias metas. O objetivo, ele aciona as metas, porque são metas como se fossem pequenas conquistas para alcançar o objetivo maior. Então vamos lá, vamos supor que o seu objetivo é perder peso, perder 10 quilos em um ano. Um ano significa até 2021, até dezembro de 2021. Você quer perder 10 quilos até dezembro de 2021. Então você, para conseguir alcançar esse objetivo, você vai desmembrar em metas. Primeira meta, procurar um nutricionista. Segunda meta, fazer academia 2 vezes por semana. Terceira meta, fazer uma reeducação alimentar. Então, são várias metas a serem alcançadas para cumprir o objetivo. Bom, outra coisa é o desenvolvimento de meios específicos. Você precisa ter regras, procedimentos e atividades a serem implementadas. Principalmente se você estiver gerenciando carreira de outras pessoas. Você precisa estabelecer para elas as regras do jogo. Tipo, para você passar de auxiliar para auxiliar sênior, para auxiliar pleno, de pleno para sênior, ou de júnior para pleno, auxiliar, porque tem os níveis, né? Nível, a gente chama de júnior, pleno e sênior. Então, se você quiser imaginar que o júnior é a menor categoria e o sênior é a maior categoria e o pleno é a categoria intermediária, para você pular de uma dimensão para outra, você tem que ter uma regra, tem que ter uma política, tem que ter procedimentos que devem estar na verdade é bem divulgado. Por quê? Porque quando você vai fazer a avaliação de desempenho, você tem que deixar claro se a pessoa está ou não conseguindo alcançar aquele resultado. E a avaliação sistemática, ou seja, você precisa constantemente verificar se os objetivos estão sendo alcançados. Muito bem, então vamos lá. Então, o que é gestão de carreira? Então, a gestão de carreira é um planejamento que envolve, como eu já falei, um objetivo bem definido, estratégias bem definidas, recursos bem definidos, uma organização, uma direção, um controle e ações corretivas. E não esquecendo que
essa forma de você controlar envolve indicadores, envolve métricas. Então, a gestão de carreira é um planejamento consciente das atividades e engajamentos de uma pessoa na sua projeção profissional ao longo de sua vida. Isso envolve uma estruturação, né? Envolve você ter uma estrutura bem definida, envolve toda uma perspectiva de analisar crescimento e estabilidade financeira, como é que você consegue crescer e se estabilizar financeiramente. Então, é um processo sequencial, que parte de uma compreensão de si mesmo, começa com a autoavaliação e engloba a consciência ocupacional. Então, você precisa saber como fazer a sua história, como você pode trazer a sua melhor versão. Então, a carreira é um indivíduo, a carreira de um indivíduo é uma fonte importante de sua expressão natural. Então, uma escola de pensamento descreve o trabalho como o propósito da vida e a fonte de sua expressão, e o propósito de ser ou existir. Então, no entanto, outros acreditam que há uma grande diferença entre a carreira de um indivíduo e sua vida. Isso não é verdade. Em qualquer caso, a carreira é um componente integral da vida, faz parte da vida. Então, você não pode descolar. Não existe liga-desliga. A nossa carreira faz parte da nossa vida. Então, é necessário que você, por entender que a carreira faz parte da sua vida, não está descolado, né, desse processo, você precisa procurar entender o que te faz bem, o que te faz feliz, o que te realiza, para você escolher e fazer as apostas certas. E aí, a partir daí, você tem uma gestão eficaz e inteligente. A gestão de carreira é mais ou menos como a gestão organizacional. Ou seja, uma empresa, ela tem um plano de negócios, ela diz quais são, ela analisa cenário, quais são seus pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, ela faz a matriz SWOT, ela vê quais são os produtos que mais vendem, os produtos que menos vendem, o que é que ela precisa melhorar, como é que ela pode fazer o seu marketing, para as pessoas poderem entender qual é o propósito dela, qual é a proposta de valor. Tudo isso que a gente fala para a empresa, a gente tem que pensar na gente como empresa, porque tudo isso que a gente precisa fazer também. A gente não pode mais caminhar de qualquer jeito. A gente precisa caminhar estruturado, organizado. E para isso a gente tem que se ver como empresa. É eu SA, você SA. Então vejam, o processo de gestão de carreira começa com uma formalização de metas, de objetivos. Você pode colocar metas de curto prazo, né? E você vai gerenciando, porque não dá para colocar coisa muito longe, porque a partir daí existe um desvio muito grande de rota e você acaba se perdendo gás para conquistar. Então você faz pequenos percursos e quando você conquistar determinado percurso, monte novos percursos. Então, é uma tarefa minuciosa, ela é tediosa, na verdade é complicada porque você vai alcançando pequenas metas, pequenos objetivos e você vai jogando para frente, né? Porque existe uma visão a longo prazo. O objetivo, curto prazo ou imediato, é mais orientado para a ação, ou seja, fazer agora, e depois você vai colocando no dia a dia alcances mais prolongados, mas que não pode ser muito longe, porque como vocês sabem, tudo está mudando o tempo todo. E novamente esse passo pode ser muito difícil para aqueles que não estão cientes das oportunidades disponíveis, ou seja, não analisa cenário, não sabe exatamente o que querem. Então esse processo, para quem não está ainda muito bem definido, fica mais difícil, porque sequer sabem dos seus talentos, sequer se conhecem. Então é importante que você entenda que para você montar metas e que você esteja motivado para alcançar essas metas e você continue motivado, é necessário que essas metas elas sejam desafiadoras, mas mensuráveis e alcançáveis. Por quê? Porque você não se sentir chegando como se fosse o pau de sebo ou uma coisa inatingível e se enfraquece. Então, os objetivos maiores são as chances de um plano de carreira, dentro da gestão de carreira, ter frutos em médio e longo prazo. Então, você vai colocar métricas e dados mensuráveis a curto, a médio e a longo prazo. Então, a consecução do objetivo requer uma estratégia bem marcada, o que implica um plano de ação para atingi-lo. Não dá para você trabalhar sem ter um plano de ação.
Então, isto é, tem que ser seguido pela elaboração ou estabelecimento de procedimentos, políticas, normas, regras que governam a ação ou prática. Então, para ter carreira, você precisa de visão, de metas, de educação, de interesse, habilidades e valores que precisam ter. Todas essas coisas precisam ser tangibilizadas em um instrumento. Então, a etapa final do processo de gestão de carreira é a avaliação do plano. Você montou um plano que identificou o problema. A partir do momento que você identificou o problema, você criou uma visão, né, de melhorar esse problema. E aí você avaliou todas as causas desse problema e elaborou o plano de ação. Depois você colocou o bloco na rua, colocou em ação tudo que você planejou. E depois você vai checar, verificar se o plano ele foi efetivo, se está sendo alcançado. Se ele não estiver sendo alcançado, você volta. Volta para a etapa que você não conseguiu ser assertivo. E se estiver tudo ok, né, você adota um plano aplicado como um padrão. Ou seja, você vai continuar o processo e você vai prolongando e vai colocando outras metas e planeja novamente. Então, funciona assim. Então, pode também utilizar de serviço de vários testes. Hoje a gente utiliza e faz parte da atividade de vocês, da terceira atividade, vocês fazerem vários testes. Tem vários testes para trabalhar autoconhecimento, autogestão, autoavaliação. Isso é importante para que vocês possam performar e auxiliar os colegas, os seus colaboradores para também fazerem o mesmo. Então, a partir daí, tem vários testes. Tem um teste muito bacana que eu quero que vocês façam. Eu vou depois dar o endereço do link para vocês fazerem, para vocês entenderem o comportamento de vocês, e entendendo o comportamento, fazer uma relação com o mercado e verificar com esse comportamento que vocês têm, quais são as carreiras que dão mais certo, que tem mais a ver com o perfil de vocês. Então, pode também utilizar o serviço de vários testes de avaliação de carreira em vários estágios para escolher os caminhos que estão em sintonia com os gostos e desgostos, os gostos e desgostos, pontos fortes e fracos. Então, esses testes variam de pequenos e breves aos exaustivos, depende da sua força de realização, depende da sua vontade de buscar. Então, oferecendo detalhes minuciosos. Então, alguns dos testes que alguém pode gostar de se submeter, né, tem vários testes, um desses é o MBTI, que é um indicador, que vai dar também para você um indicador de perfil comportamental. Tem o SDI também, é outro indicador. Tem um outro que é inteligências múltiplas, tem um DISC, tem a janela de Johari. Então, tem vários testes que vocês podem aplicar na empresa de vocês para poder, a partir daí, começar a desenhar a carreira dos colaboradores e a carreira de vocês, essa própria carreira que vocês estão atuando hoje. Então, o ônus da gestão de carreira está mais no indivíduo do que no empregador. Então, a responsabilidade pela gestão da carreira é do colaborador. A empresa também tem esse compromisso porque ela quer motivar, quer manter funcionários. E uma forma de manter é trabalhar plano de carreira, mas não é só empresa. Você tem uma boa parte, a maior parte é a parte do colaborador ser responsável pela sua carreira. Então, garantir o desenvolvimento pessoal em termos de habilidades, competências, mudança de atitude, né? Então, são coisas que a pessoa pode precisar cuidar sozinha e com a ajuda de coach, é claro. Não necessariamente esse coach que a gente entende, esse coach Paulo Vieira, Febracis, não é bem isso que eu estou dizendo, mas você pode ter pessoas, são mentores, são tutores, são pessoas que podem te ajudar a performar. E você tem que localizar e identificar quem são essas pessoas. Às vezes na própria empresa você tem pessoas que podem te ajudar. Ou então você pode procurar serviços especializados. Então, metas de curto prazo precisam ser atendidas e avaliadas. Os objetivos de carreira de longo prazo precisam ser revisitados. Então, você monta carreira de curto prazo, é aquele da rotina do dia a dia, que é aquele gatilho imediato. E você tem que entender que quando você está trabalhando, fazendo o seu processo de trilhar
aquela meta de curto prazo, você tem que revisitar a de longo prazo. É todo tempo ajustando as duas propostas. E aí, a partir daí, os objetivos de carreira de longo prazo precisam ser revisitados com a mudança do cenário. Por quê? Porque tudo muda o tempo todo. E a partir daí, muitas vezes, o aconselhamento é de grande ajuda na avaliação de um trabalho. Por quê? Porque às vezes você sozinho não consegue enxergar com clareza os valores. Por esse motivo é que as empresas elas dão espaço dentro das outras empresas para gerenciar carreiras, ou então esses profissionais autônomos que trabalham com gestão de carreira. Às vezes você tem dificuldade de sozinho encontrar o caminho, então você às vezes precisa de uma ajuda, de um profissional. Então, gestão de carreira e plano de carreira, você conduz sua trajetória profissional. Então, é importante entender seu planejamento de carreira, pois isso lhe dá a direção necessária e deixa claro onde você se vê no futuro. Além de dizer onde você se vê no futuro, diz quais são os pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades que você tem para com esse seu caminho que você vai trilhar. Então, isso o torna consciente de suas forças e fraquezas, das habilidades e conhecimento necessário para alcançar. Então, você precisa primeiro se ver no futuro, se projetar e, a partir daí, analisar a situação real e a situação desejada. Então, algumas empresas elas fazem assim, elas colocam trilhos de desenvolvimento. Essas trilhas são exatamente metas a serem alcançadas para você conseguir ganhar um espaço no futuro. Então, o Beach Park faz isso. Vamos supor que você trabalha como salva-vidas. Então, você é salva-vida e você vai criando, cada vez que você participa de um conjunto de atividades, ou então conquista um conjunto de metas que a empresa estabelece, você vai ganhando aí como se fosse uma chancela, uma estrelinha, até você fechar toda a trilha. Quando você fecha a trilha, essa trilha tem um compromisso para com você, que é colocar você como gerente, como coordenador de piscinas, o que for. Então, você vai aí tendo uma trilha de desenvolvimento que é um plano de carreira. Uma grande parte de nossa vida é gasta na consecução de nossas metas de carreira. Porque a gente às vezes não analisa, mas todo dia a gente para a gente conseguir colocar mais um tijolo na nossa carreira. Todo dia nós temos a possibilidade de enriquecer nossa carreira. É claro que tem gente que consegue caminhar bem mais rápido que outras pessoas. Tem jovens aí que com pouco tempo já tem uma carreira muito bacana, porque já fez muita coisa, já estudou muito, já fez muitos cursos, já buscou muita informação, e outras pessoas que estão há muito tempo no mercado e caminharam um pouco. Então, não é só passar o tempo, gente, é saber utilizar bem esse tempo. E o vídeo 2 que eu vou conduzir, eu vou falar exatamente sobre a importância do tempo. Porque o tempo, ele pode nos ajudar ou pode roubar, né? Pode tirar da gente essa possibilidade da gente caminhar mais rápido. Então, você é quem realmente comanda a sua carreira? A pergunta é essa. Você está no controle? Uma boa pergunta. Você está no controle da sua carreira? É uma pergunta extremamente importante. Tem gente que fica no emprego sem conseguir enxergar nenhuma perspectiva. Também não olha para si e fica anos e anos entrando e você não muda, não olha, não visita, não observa. Então, se você estiver nessa perspectiva, você pode ter certeza que você não está no comando, você está sendo manipulado, você está andando como se fosse Alice no País das Maravilhas. Acho que vocês lembram, né? Eu já falei várias vezes. Alice conversa com o gato e pergunta: gato, para onde eu vou? Aí o gato pergunta: para onde você quer ir? Aí ela disse: eu não sei. Então ele diz: então qualquer caminho serve. Então é terrível. Então a gente às vezes está nessa situação, sendo manipulado, né? A gente não tem nosso senso crítico. Maria vai com as outras e isso é uma coisa vergonhosa. Bom, então há muito pouco, né? Há muito poucos sortudos que nascem com a mente clara
e quem sabe o que eles querem fazer e onde eles se veem na vida pela frente. Tem crianças que muito novas já, ou pessoas muito jovens, que já sabem o que querem e que têm certeza e que são convictas. Outros não, outros demoram para se encontrar. Mas a maioria de nós não tem certeza do que nós queremos na vida. E por isso é muito importante planejar as coisas. Assim, o planejamento de carreira é o que dá à sua trajetória profissional e, de alguma forma, à sua vida verdadeiro significado e propósito. Porque não dá para caminhar de qualquer jeito. Se você caminha sem propósito, você não pode chegar em qualquer lugar. Não chega naquilo que você precisa chegar. Então, é barco à deriva, gente. Então, nós precisamos segurar, né? Ter uma bússola. Então, a gente precisa caminhar corretamente. Então, o processo de planejamento, plano de carreira dentro da gestão de carreira. O processo de planejamento de carreira também é conhecido como estágios de desenvolvimento de carreira e modelos de desenvolvimento de carreira. Então, existem etapas que você precisa trilhar. Essa etapa ajuda você a planejar a sua carreira e a decidir sobre o seu futuro. Então, a primeira coisa é o autodesenvolvimento. A primeira coisa é você olhar para você. E aí, a partir daí, dentro desse autodesenvolvimento, você precisa ter um autoconhecimento, uma autoconfiança, uma autoliderança e uma autogestão. Então, os 4 Cs. Então, vejam, primeiro, a autoconsciência é você ter a capacidade de olhar para você. Então, sou capaz de controlar apenas aquilo de que tenho consciência. Aquilo de que não tenho consciência me controla. Então, a consciência me fortalece. Tem uma historinha que eu já contei para vocês, eu acredito, mas se eu não contei, eu vou contar de novo. Existe uma coisa chamada lei do sei. Não sei que não sei. Quando eu não sei que não sei, eu estou no estado de ignorância, então não sou capaz de controlar a minha consciência, porque eu não sei que não sei. A partir do momento que eu sei que não sei, eu já entro no estágio de consciência. E aí, a partir daí, eu tenho que saber que sei. Por quê? Porque uma vez que você se depara com uma situação que você sabe que não sabe, você tem que ter uma atitude aqui. Uma atitude de transformação. Uma atitude de proação, de proatividade. E aí, a partir daí, outra forma de trabalhar o autoconhecimento é trabalhar o iceberg. Ou seja, a primeira coisa que vem é o comportamento, que é aquilo que muda o tempo todo. Para a gente poder se conhecer mais, a gente tem que entrar numa dimensão chamada emoções. Você tem que ser antifrágil, você tem que ser resiliente para poder suportar. Até que chegue nos seus valores, que mexe com você, na sua intimidade, até chegar nas crenças. E aí, quando chega nas crenças, aí é que você se descobre. Por quê? É como se fosse uma cebola. A cebola tem várias capas que a gente coloca, né? Nós colocamos várias capas para se proteger. E aí, para você se descobrir, é necessário você tirar essas capas. Então, é uma coisa importante. E uma ferramenta bacana que vocês vão fazer, claro, que todas as ferramentas que eu estou apresentando, vocês vão fazer, porque vocês precisam conhecer as ferramentas para poder utilizar com os colaboradores da empresa que vocês trabalham, é a janela de Johari. Johari por quê? Porque são 2 teóricos que se juntaram para montar a ferramenta. E aí vejam, feedback. O que é feedback? Feedback é uma resposta de uma comunicação. E essa comunicação ela pode ser interna ou externa. Então, o feedback, a janela de Johari, ela propõe o seguinte: você se conhecer melhor, aumentando a sua área de atuação, aumentando as suas lentes. Como é que você se conhece? Primeiro, tem um eu que a gente chama aberto, que é o eu conhecido por você e pelos outros. Quando as pessoas lhe enxergam da mesma forma que você se enxerga, é o eu aberto. Se por acaso você tem coisas que você não sabe, mas alguém conversa com você e fala para você sobre coisas características que ele percebe em você, a partir do momento que ele faz isso, ele tira você do eu cego e torna eu aberto. Até que você não saiba, você está no eu cego, ou seja, é desconhecido por você, mas conhecido pelos outros.
E muitos de nós ficamos no eu cego. Por quê? Porque a gente não se abre para o feedback. Outra perspectiva da janela é o eu oculto. O que é o eu oculto? O eu oculto é aquele nosso eu que você não gosta ou que você não quer que as pessoas conheçam. Então é conhecido por você, mas não é conhecido pelos outros. Por quê? Porque você camufla, você disfarça. E aí a partir daí é outro eu que você precisa trabalhar e desenvolver. Existe um eu aqui chamado eu desconhecido. Esse eu desconhecido você não recupera facilmente. Por quê? Porque ele é um eu de inconsciência. Existem 3 estágios. A consciência, a subconsciência e o inconsciente. E o eu desconhecido está na dimensão inconsciente. Por quê? Porque você não sabe nem os outros. Aí você não tem como responder. Por quê? Por que existe esse eu aqui, já que você não pode resgatar? Porque existe alguns... Quando você começa a mexer com você e começa a visitar quem você é, às vezes você se depara com esse eu desconhecido. Você se depara com um eu que você sequer sabia que você era. E por isso que existe essa parte aqui, que fica aí evidenciado, mas nem todos conseguem chegar a esse nível de amadurecimento. Se você voltar para o iceberg, é quando você consegue chegar nas crenças. Bom, outra ferramenta que vocês vão trabalhar é o DISC, né? O DISC é uma ferramenta criada por William Moulton Masterson, é o cara que inventou o personagem Mulher Maravilha, a personagem Mulher Maravilha. Então, ele montou o DISC falando sobre como as pessoas se comportam, como é esse perfil, né, dessa liderança. Essa liderança não quer dizer que é o gestor, mas como a gente lidera nosso comportamento, nós como pessoas. E vejam, existem pessoas dominantes, pessoas estáveis, pessoas analíticas e pessoas influentes. Todos nós estamos dentro de um perfil que a gente precisa conhecer. É claro que tem pessoas que estão entre dois perfis, mas quase todas as pessoas estão dentro de um perfil específico. Então, quando você olha para os perfis, você imagina o Filipão e o Gandhi, né? Então, você vê aqui 2 perfis totalmente diferentes. Então, como vocês analisam, como seria conviver entre a relação patrão e empregado, né? Entre pessoas dominantes e pessoas estáveis. São relações conflituosas, complicadas. Por quê? Se você imaginar, o estável, eles são bons ouvintes, são pacientes, são conservadores e planejadores. Já as pessoas são mais sanguíneas, né? Elas são ousadas, firmes, aceleradas e enérgicas. Então, quando se juntam essas duas pessoas, existem muitos ruídos, muitos desconfortos. E a gente precisa compreender como as coisas acontecem. Então, aqui estão os links que vocês vão baixar para vocês fazerem. Tem 2 links aqui para vocês fazerem o DISC. Vocês vão responder 40 questões. E quando vocês concluírem essas 40 questões, ele vai dar para você um resultado. Ele vai dizer em que perfil você está inserido e vai dizer quais são os prós e contras desse perfil. Isso é importantíssimo para a carreira. Outra parte é o ato da autogestão, o autocontrole, que é outro teste que vocês vão fazer, que é o teste de inteligência emocional. Todos nós temos 2 inteligências, a inteligência cognitiva e a inteligência emocional. Por que é importante na carreira a inteligência emocional? Porque a inteligência emocional é tão forte que ela inibe a inteligência cognitiva, que é a inteligência do conhecimento. Vamos lembrar de algumas situações em que a gente estava dirigindo, você tenha 20 anos de carteira, de motorista, de direção, tem muita habilidade, muito conhecimento, e aí de repente você atropela alguém. Quando você entra nesse estágio de sair de uma condição de zona de conforto, que exige de você um equilíbrio emocional, e você se desequilibra por conta da emoção que toma conta de você, o que acontece? Você não consegue mais passar uma ré, você não sabe passar uma marcha. Se não passar uma marcha, não consegue mais saber o que fazer. Você se desequilibra completamente. O teu cognitivo é totalmente destruído pelo emocional. Por isso que é importante ter autocontrole. Saber lidar com o autocontrole. E como é que você lida com o autocontrole? Descobrindo em que momento você sai do controle. Identificando quais são os momentos que você sai do controle. E nós vamos fazer um exercício
faz parte da atividade dessa disciplina, desse módulo, vocês fazerem uma autoanálise, em que momento você sai do controle. E aí nós temos alguns casos para relatar. A Fabiana Moura é uma atleta, né? Ela perdeu, ela não conseguiu competir numa prova, acho que foi nas Olimpíadas, porque ela não teve inteligência emocional para viver essa dificuldade, porque a vara dela foi extraviada no aeroporto. Então, olha o que ela coloca: eles atrapalharam minha competição. É um absurdo perder um equipamento numa prova dessas. Nunca mais volto à China. Então, veja, é uma forma totalmente de desequilíbrio emocional, porque o conhecimento ela tem um conhecimento, ela treinou para isso, e ela se abalou, e as emoções tomaram conta dela a ponto dela não conseguir competir. Bom, temos aqui o Vanderlei Cordeiro de Lima, que é um outro caso de inteligência emocional, de controle da inteligência emocional, que ele sofreu esse atentado, né, essa situação totalmente constrangedora, mas ele mesmo assim continuou a corrida, completou o circuito, e eu acredito que ele foi muito mais bem sucedido se ele tivesse conseguido fazer a sua corrida de uma forma normal, talvez ele não tivesse tido tanto sucesso. Então, isso aí é uma prova de inteligência emocional. Então, vocês vão fazer esse teste aqui de inteligência emocional. Tem 2 testes aqui, vocês baixam e vocês fazem. É outra forma de você medir como você está emocionalmente. Bom, e outra coisa importante é a força de vontade, né? Nós temos que entender que a gente precisa esvaziar para abastecer. A gente precisa entender algumas coisas. Existem pessoas que dizem assim: o copo está quase cheio ou o copo está quase vazio, depende de como você analisa. Então, a partir daí, é importante você buscar e resgatar essa motivação, que só você pode resgatar, porque motivação é algo intrínseco, então só você resgata. Então, antes de liderar outros, você precisa dirigir a você mesmo, você precisa se autodirigir. Então, antes de liderar outros, dirigir empresas, comandar exércitos, governar nações, aprenda a ser o líder de si mesmo, porque nós precisamos dirigir nossa própria vida. Então, é um livro bacana, né? Não falei do livro, mas é um livro bacana para a gente ler, para a gente, mesmo quem já leu, né? A autoliderança, é importante essa leitura. Outro livro é o do Daniel Goleman, que fala sobre inteligência emocional. A autoconfiança nos dá a necessária segurança para assumir inteiramente a função de líder. Então, você tem que ter autoconhecimento para ter autoconfiança. Você precisa se conhecer para ter a confiança. Então, primeiro o autoconhecimento, depois a autoconfiança. E aqui estão algumas indicações para vocês lerem, para entender mais sobre inteligência emocional, mais sobre os paradigmas de se liderar, de força de vontade e autoliderança. Bom, e aqui tem, voltando, e aqui também tem um local onde vocês podem pegar mais informações sobre isso que eu abordei, porque eu utilizei materiais, né, do Ciro Daniel, que fala sobre as 4 chaves da liderança. Bom, então vamos continuar aqui. Então, autodesenvolvimento, né? Autodesenvolvimento. Depois de autoanalisar, o segundo passo que aguarda a sua atenção é preencher as lacunas que identificou no passo acima. Uma vez que você fez uma autoanálise, um autoconhecimento, e você chegou na autoconfiança, na autossegurança, você vai para o autodesenvolvimento. Com isto, quero dizer que nesta etapa você tem que ver quais são as qualidades e habilidades que são requeridas por você para ajudá-la a atingir os objetivos e as metas. Por exemplo, você pode decidir que precisa de treinamento ou um curso específico em um campo para torná-lo perfeito para a profissão que escolheu. Então, veja, você tem objetivo, você tem plano de ação. Você precisa ter o objetivo e o plano. E você tem que ter métricas para gerenciar. Então, vocês vão fazer atividades para trabalhar as ferramentas para ajudá-lo nessa construção. Então, pode ser que você esteja interessado em pintar, mas não está muito consciente das tendências ou do conhecimento necessário para esse campo.
Então, ou pode haver um caso em que você está interessado e muito consciente sobre uma profissão, como ensinar, mas você ainda não sabe qual é o nível de nicho que é para você e os assuntos que você pode levar muito bem. Então, precisa desse reconhecimento. Então, um profundo trabalho de pesquisa sobre o seu autodesenvolvimento, depois de listar as carreiras que são favoráveis no seu caso, porque você fez uma autocrítica através do autoconhecimento, você viu e fez os testes, né? E um dos testes que eu pedi que vocês fizessem é o DISC. Vocês vão conseguir ver aí quais são as habilidades e as melhorias necessárias para alcançar a excelência. E a terceira etapa exige que você faça uma pesquisa intensiva e veja quais são as conclusões relacionadas às opções de carreira, porque tem várias carreiras que você pode seguir, mas tem aquela que tem mais a ver com o teu perfil. Então você precisa investigar. Então, qual é o escopo da carreira que você escolheu? Se essa carreira lhe pagará no futuro? Há espaço para expansão nesse campo de carreira, né? Você precisa verificar. E aí, a partir daí, é outra atividade que vocês vão fazer, que é montar a matriz SWOT de vocês. Vocês vão precisar ter essa identificação. Vocês precisam identificar as suas forças e fraquezas, as suas ameaças e oportunidades. Então, força, o que você faz bem, no que você é bom, o que os outros dizem que você é bom. Fraqueza, o que você precisa melhorar, o que você faz pior que os outros, o que as pessoas dizem que você precisa melhorar. Oportunidades, como você pode transformar seus pontos positivos em oportunidade de crescimento pessoal e profissional. E no que isso pode te transformar. Ameaça, o que seus pontos vulneráveis podem impedir, que coisas boas acontecem com a sua empresa e com você como pessoa. E o que um gestor de sucesso está fazendo. Então, você, como eu já falei, você precisa ter um ícone, você precisa ter uma pessoa que você queira seguir, você precisa ter um modelo. É importante você ter um benchmark, você ter uma comparação. E aí, a partir daí, outra coisa importante da SWOT é que você não faz sozinho. Você tem que pedir ajuda. Por quê? O que as pessoas dizem que você precisa melhorar, para que você responda isso aqui, você precisa ter feito a janela de Johari, para que você possa ter tido esse feedback e colocar aqui na matriz SWOT. E aí, vejam, uma vez que vocês fizeram um autoconhecimento, autossegurança, e agora vão entrar nesse processo da autogestão, e vocês já fizeram análise de cenários internos e externos, né? Você precisa agora identificar o problema, analisar o fenômeno, analisar o processo e montar o plano. Para depois vocês executarem, para depois vocês ficarem checando constantemente e depois vocês montarem a ação corretiva ou padronização. A ação corretiva é quando você não estiver, quando você checou e não está contente. E a padronização é quando você está bem. Então você vai continuar rodando o PDCA, porque você vai avançando nas metas. Lembrando que as metas são metas a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Uma vez que você conquistou metas, algumas metas você vai traçar novas metas. Então, o ciclo PDCA é aqui um exemplo dos concurseiros. Ele vai montar um planejamento, passar no concurso, buscar estabilidade, meios necessários, prazos para as conquistas, possíveis problemas a serem enfrentados, os pontos fortes e fracos e o plano de ação. Depois, executar o plano, aumentar a qualidade dos estudos, né? E aí, a partir daí, checar quais são os índices de acerto das provas, a disciplina e ou tópicos com desempenho ruim, o que estudar e o que está sendo mais cobrado, para você atingir o objetivo. Agir corretivamente, ajustar os planos, reforçar o estudo das matérias de maior dificuldade. Então, é preciso montar o PDCA. Então, depois de ter pesquisado a viabilidade dos fatores que você concluiu nas etapas acima, anterior, né? O próximo passo é mostrar algumas ações ou alguma ação e traduzir seus planos em uma parte da página.
Então, esse passo requer que você faça o plano de como você vai conseguir, né? E cumpra os passos que você decidiu. Então, a melhor maneira de apresentar um plano de ação é criar pequenos objetivos para si mesmo. Então, uma vez que esses pequenos objetivos eles sejam alcançados, podemos ver que estamos muito perto de nosso objetivo principal. Então, você vai, à medida que você vai alcançando as metas, você vai alcançando naturalmente os objetivos. Então, tem aqui 7 passos para criar um plano de ação eficiente. Primeiro, saiba onde quer chegar. Depois, crie metas mensuráveis, que possam ser medidas. Depois, liste as tarefas a serem executadas. Depois, divida as grandes tarefas em partes menores e que você possa gerenciar. Depois, decida os prazos para as entregas cotidianas. Crie uma representação visual para o seu plano de ação. E essa representação visual são os gráficos. Ou então você pode fazer infográficos também. E acompanhe as ações com frequência. E aqui está a planilhazinha 5W2H que vocês vão fazer. É outra atividade da disciplina. Vocês vão, primeiro, descrever o que vocês vão fazer, né, com detalhes, descrever a ação de forma clara e resumida. Depois, você vai colocar o responsável, que naturalmente é você. Depois, o local, onde você vai realizar aquela determinada atividade. Depois, você vai colocar o prazo, dia, mês e ano. A justificativa, por que você precisa desenvolver essa competência. Ou por que você quer alcançar esse resultado. O procedimento passo a passo. Quais são os custos que estão envolvidos. Se não houver custo, você bota 0. E como é que está a situação. Se já foi concluído, se está em andamento ou se está ainda parado. E evidências de conclusão. Escrever o que comprova que a ação foi concluída. Tá certo? Você tem que ter um certificado, você tem que ter um indicador, pode ser uma métrica que você estabeleceu, pode ser um gráfico, o que vocês quiserem. Então, vocês vão fazer isso aqui também, outra atividadezinha bacana. Então, a ação é uma vez que você tenha feito pequenos objetivos e o objetivo principal, o próximo passo é começar a implementar seus planos. Então, mantenha um controle muito próximo de suas atividades para ter certeza de que você está no caminho certo e que seguindo esse caminho você com certeza vai conseguir alcançar o objetivo. Muito bem. Então, outra coisa que eu quero falar para vocês, além do caminho a alcançar, montando um plano, nós já falamos sobre o plano, vamos falar sobre como fazer gestão de carreira na prática. 4 pontos fundamentais. Primeiro, a gestão de carreira é um processo ao longo da vida. Então, você é livre para fazer as suas escolhas, né? Você tem liberdade, você não tem, na realidade, ninguém te impedindo de fazer escolhas, mas você é prisioneiro das consequências. Então, você tem liberdade, você é livre para escolher, mas você é prisioneiro das consequências. Então, o primeiro ponto a entender é que o gerenciamento de carreira não é um evento único. Ele faz parte de uma jornada profissional. Então, não dá para procrastinar. Não adie até que de repente você se perceba, se depare com um problema ainda maior. Então, assim como um carro, a manutenção regular ajudará a garantir uma viagem tranquila. Então, vocês precisam tomar conta disso. Não pode deixar, né? Você precisa assumir o controle. Então, gestão de carreira é um processo ativo. O ser humano não pode aceitar ser coadjuvante. Você tem que ser o personagem principal. Então, você não pode simplesmente sentar e deixar as outras pessoas fazerem o trabalho por você. Caso contrário, você acabará na carreira de outra pessoa. Você tem que ser um participante ativo e engajado. Outra, gestão de carreira é um processo estruturado. Eu acredito que o gerenciamento de carreira é mais benéfico quando é cuidadosamente estruturado. Então, sem estrutura, a maioria de nós negligenciamos. Por quê? Porque você não cria o senso de urgência. Então, a estrutura ajuda a manter o processo em um ritmo estável, independente do que está acontecendo. Então, não pode
deixar de ter, né, um plano bem definido, tangibilizado, acompanhado. Então, como é a estrutura de carreira? Primeiro, você tem que entender que a estrutura de carreira é para melhorar o desempenho. Ela tem uma relação com seleção e retenção de talentos. Por quê? Porque quando a empresa tem um bom plano de carreira, uma boa estrutura de plano de carreira, ela atrai mais candidatos. Gestão de sucessão, porque no plano de carreira a sucessão ela já é estabelecida através da trilha de desenvolvimento. Então você tem que ter uma proposta para as pessoas no futuro e a sucessão é uma das perspectivas. Planejamento de força de trabalho, porque quando você tem uma carreira você pode planejar. Gestão de carreira, que faz parte da própria estrutura da carreira, e a parte de recompensa, porque se você fizer uma trilha e chegar lá, você tem que ter a recompensa, que é alcançar um patamar superior. Então, outra coisa importante do plano de carreira é entender que nós somos uma empresa, você SA, eu SA, então é necessário que vocês montem um Canvas pessoal, que também é uma atividade que vocês vão fazer. Como é que vai funcionar essa atividade, né? Já estão doidinhos, né? Doidinhos. É o seguinte, a atividade vai ser muito simples. Vocês vão fazer isoladamente todos os testes e vão montar o testezinho. Vocês não vão fazer diagnóstico. Vocês vão montar o teste. Vocês vão fazer o teste. E vocês vão encontrar uma pessoa para fazer a dupla com você. Cada um de vocês vai ter um coach, vai ter um mentor. E essa pessoa que você escolheu para te ajudar, ela vai olhar para o teu conjunto de testes que você fez e ela vai dar diagnósticos, ela vai montar o diagnóstico. E a partir daí ela vai te dar feedback. E aí você também vai fazer a mesma coisa com outra pessoa que você vai escolher, tá certo? Ou vocês podem fazer a troca, talvez seja melhor. Vamos supor que você escolha. É melhor fazer isso. Você escolhe uma pessoa, ela faz o diagnóstico, analisa você e você faz o diagnóstico dos testes dela. Então vai ser assim, ok? Então escolham aí a parceira ou parceiro. Então veja, vocês precisam primeiro entender quem você ajuda, quem são os seus clientes. Quando você coloca quem você ajuda, quem são os seus clientes, pense no futuro, não pense hoje não. Porque carreira é no futuro. Quem você vai ajudar? Quem serão os seus clientes? Então vamos lá. Vamos supor que eu não seja professora, mas que eu intencione ser professora daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. Quem eu vou ajudar? Alunos. Então eu tenho que enxergar isso no futuro. Depois, como você pode ajudá-los? Ou como você os ajuda? Qual é a proposta de valor para ajudar esses alunos? Aí você vai entender que para ajudar o aluno, eu preciso que ele conheça, que ele tenha vontade de ampliar esse conhecimento fora da sala de aula, que ele participe de atividades complementares, que ele se envolva com monitoria, com iniciação científica. Então, você vai colocando aí qual é a proposta de valor que você quer trazer para esse cliente que você desenhou no futuro. Como você vai interagir com ele? Como você vai se relacionar? Através do modelo virtual e presencial. Já entendendo que não existe mais a possibilidade de ser só presencial. Esse modelo aí não vai existir no futuro. E como, na realidade, você vai ter... E como você vai fazer chegar esse conhecimento? Através de vídeos, através de podcasts, através de aulas presenciais. Bom, e o que você faz? Quais são as atividades? Eu faço o plano de ensino, plano de aula, eu faço avaliações, eu monto avaliações e aplico avaliações. E quem é você e o que você tem? Quais são os recursos? Eu tenho recursos cognitivos, eu tenho recursos emocionais, né? Eu tenho tecnologia, eu tenho equipamentos. Então, e quem ajuda você como parceiro? Eu posso procurar, eu posso colocar que para alcançar isso, eu tenho instituições que me absorvam para poder entregar valor para o cliente final, que é o aluno. E aí o que você dá? Né? Eu passo conhecimento, eu estimulo, eu motivo. E o que você ganha? A receita. Eu ganho credibilidade, eu ganho carreira, eu ganho visibilidade. Então, tá certo? Não dá dinheiro, né? Porque isso aí é uma coisa que a gente não coloca.
Bom, então, a partir daí, a atividade que vocês vão fazer é o Canvas de você. E outra atividade que vocês vão fazer é montar um infográfico. Adoro infográficos. Então, é um planejamento. Você vai desde a preparação até a reta final. E vocês vão colocar em cada espaço o que vocês vão fazer. O que vocês vão fazer agora, no primeiro ano, no segundo ano, até alcançar objetivos. Tá certo? Muito massa. Isso aqui vai ser a última atividade de vocês, que é o que vocês vão apresentar para mim, que é o infográfico. O que vocês vão me apresentar no encontro vai ser o infográfico, tá certo? Muito bem, então 4 passos para começar. Primeiro tem que ter uma estratégia pessoal. Elaborar uma estratégia pessoal de vocês, voltada para o futuro. Depois, entender qual é a proposta de valor. O que vocês querem trazer para esse mercado, de novo, que possa te posicionar bem. Outro, criar um ambiente de trabalho próspero. Se você está trabalhando e a empresa pode te ajudar, você tem que criar um ambiente bacana. E a mentalidade, cultivar a mentalidade de ser protagonista, de estar sempre se reinventando. Bom, outra coisa é gestão de carreira, é um processo estruturado. Estabeleça metas, o verdadeiro âmago de questões da gestão de carreira é entender o que você está tentando alcançar. Isso para muitas pessoas também pode ser a parte mais difícil, mas cada meta deve ser dividida em tarefas, ou então em pequenas metas. Uma vez que é concluída, você está atingindo parte do objetivo. Então, crie uma linha do tempo, tá certo? Para você mapear cada etapa ao longo dessa trajetória. Bom, aqui é um material adicional que vocês podem ler, né? Gestão de carreira, que foi onde eu fui buscar esse material. Bom, e aqui é outra atividade que vocês vão fazer, que é montar o dashboard da carreira de vocês. Vocês montaram um plano de ação. E uma vez que vocês montaram o plano de ação, vocês vão precisar agora montar o dashboard. Ou seja, vocês vão pegar e vão colocar uma métrica para monitoração. Então vamos lá. Vamos supor, vocês podem utilizar esse modelinho que se quiserem. Então você tem aqui quanto você já concluiu da meta, quanto você não concluiu, se está na metade, se está atrasado, se está concluído, se você vai precisar reprogramar. É isso. Então, carreira, gente, é uma estrada que está sempre sendo construída. E essa construção é pela pessoa e pela empresa. Então, quando olhamos para trás, a estrada já construída, escolhas, experiência, o que já temos e o que sabemos. Então, quando você olha para trás, você olha o que você já construiu. Você pode ter construído muito pouco, pode ter construído muito. E quando olhamos para frente, caos, né? A ser ordenado, alternativas, possibilidades. Bacana isso. Bom, esse aqui está horrível, né? Esse slide. Não, carreira é um caminho estruturado e organizado, ou seja, precisa de uma organização. E essa organização é no tempo e no espaço. Por isso que eu vou ter um vídeo com vocês só sobre gestão do tempo. Porque a gente sempre deposita no tempo a responsabilidade de não ter cuidado da nossa carreira. A gente diz, não tive tempo, não tenho tempo, não posso, não sei o que, não quero. Então, trabalhos realizados durante a vida. A carreira é durante a vida. Passa por uma série de estágios, passa por transições, passa por necessidade, passa por aspirações, por motivo, por expectativas. Então, é constante. Ela precisa de constante ajustes para ela continuar sendo promissora. E aí, por isso, você precisa estar constantemente em processo de mudança. Então, etapas para a construção do plano de carreira, autoconhecimento, se conhecer. Depois, conhecimento do mercado. Ora, se eu me conheço e olho para o mercado, eu sei qual é o gap. Se eu estou dentro do padrão, fora do padrão, né? E precisa além do padrão, que é melhor de tudo, né? Os objetivos da carreira, as estratégias de implementação, plano de ação e o acompanhamento, que nós já vimos. Então, os desafios na gestão de carreira. Primeiro, foco. Ambiente pouco competitivo, controle, ambiente competitivo, desenvolvimento individual, organizacional. Então, nós temos que ter um foco. Tá? Entender o ambiente. Se o ambiente for competitivo, você tem mais controle. Se o ambiente ele for mais competitivo, você tem que se desenvolver. E como eu considero que não existe mais esse ambiente pouco competitivo, eu posso até esquecer e vou falar só sobre ambiente competitivo. E dentro desse desenvolvimento, você se desenvolve dentro da empresa e fora dela. Existe uma carreira paralela, uma carreira só. E o papel da pessoa?
passivo ou ativo. O papel do passivo não existe mais. Eu não posso mais ficar, né, passivo. Você tem que ser ativo, gestão do seu desenvolvimento da sua carreira. E o papel da empresa? Controle das pessoas econômico e político. O papel da empresa também é ativo. Ela precisa desenvolver pessoas. E aí, a partir daí, quais são os conceitos básicos do novo modelo? Competências. Competências para agregar valor. Agregar valor significa você entender o que gera valor, o que agrada, e entendendo que dentro dessas competências existem as competências individuais e organizacionais. E como você entrega valor, é entendendo o que as pessoas valorizam, o que os clientes valorizam, o que os gestores organizacionais da sua empresa valorizam. E o espaço ocupacional, necessidade das organizações, o que elas precisam, e quais são as competências que você pode prover dentro das necessidades que ela quer, que ela intenciona, que ela demanda. E aí, a partir daí, você faz a gestão de carreira. Né? Então, você vai especificar a complexidade, as atribuições, as responsabilidades de cada parte para crescer na carreira. Então, tem que focar no planejamento de carreira. O projeto profissional, visão ampliada e de oportunidades, e a ausência de um projeto profissional consciente, visão restrita de oportunidades. Vocês querem ficar de que lado? Eu quero ficar do lado verde. Então, nós precisamos ter um projeto. Então, quais são as preferências individuais por carreira? Competências técnicas, competências gerais, autonomia, segurança, criatividade, senso de serviço e dedicação à causa, desafio por estilo de vida. Tudo isso está para ser desenvolvido. E quais são as armadilhas que a gente pode citar? Beco sem saída, especialização excessiva em uma única empresa ou mercado. Às vezes os alunos perguntam para mim, professora, eu sou formada em RH, aí eu faço uma especialização em RH, faço um mestrado em RH, faço um doutorado em RH. É isso, professor? Gente, é o seguinte, nós precisamos não fugir muito da proposta, mas também não pode ficar tão bitolado. Então, o que seria interessante? Você formou em RH, você vai fazer uma pós em, sei lá, deixa eu pensar aqui, que seja do RH, mas que amplie em gestão estratégica de pessoas. Aí você vai fazer um mestrado deixa eu pensar, em consultoria organizacional. Então, você vai ampliando seus passos. Então, domínio de técnica ou processos em obsolescência. É importante entender que não dá, né, para trabalhar com coisas antigas, nós precisamos avançar. Eu falei para vocês, e novamente insisto, não dá para recuar, não dá para achar que um gestor de RH promissor ele continue achando e rejeitando as novas tecnologias, isso não vai dar certo. Creiam, precisa se apropriar, é chato. Às vezes você não gosta, mas você vai precisar romper esse desafio, romper essa dificuldade. Porque não dá mais para recuar. Dependência de situações ou pessoas instáveis, né? Às vezes você fica dependendo de alguém, você não tem que depender de ninguém. E aí com isso traz satisfação. Né? Você tem a partir daí área de atuação, empresas que não ajudam você a crescer, atividades que não exploram os pontos fracos, que não trabalham com feedback, que não ajuda você a se ver. Então é importante ver e detectar o mais rápido possível quando a gente estiver caminhando errado. Tá certo? Tem que encontrar logo as respostas certas. E aí, com isso, você tem um desgaste de imagem. Porque quando você faz o que você não gosta, ou quando você não está caminhando corretamente, você chega no limite da incompetência. Então, algumas coisas importantes. Recompensa financeira. Às vezes você trabalha só por recompensa financeira, só por status social, só por imagem, só por pressões de familiares, de amigos, né? Só por facilidade para alcançar os objetivos pessoais e atendimento de projetos profissionais pessoais de curto prazo. Isso são iscas, tem que ter cuidado, né? Que às vezes desvirtua e sai você da sua perspectiva de carreira, ou tira você do que realmente você quer. Lembrem-se da cebola. Então, gente, não nasce pronto, gente. Ela nasce
Ela não nasce pronta e vai perdendo as suas competências, não. A gente nasce não pronto e vai fazendo, ela vai se construindo, né? Que é o Cortella aqui que nos favoreceu com esse pensamento. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo, Peter Drucker. Se o homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Então, carreira é movimento para todos os lados. Você precisa ganhar flexibilidade, você tem que desenvolver expertise, você tem que trabalhar em equipe, você tem que diversificar conhecimentos. Carreira é feita de escolha, a todo momento existe um caminho que se abre. Então, precisa entender que carreira tem uma evolução, ela começou na Segunda Guerra, né, onde as organizações mais complexas, né, demandavam por um sistema de administração de carreiras. Entretanto, a empresa determinava a carreira das pessoas, não era a pessoa que escolhia. Na década de 60 e 70, aumentou a complexidade técnica das empresas e foi aumentando os mercados e a partir daí reflexão sobre o modo de vida, as pessoas começaram a questionar a qualidade de vida. E aí em 80 consolidou a prática de administração de carreira nas empresas por conta da globalização. E aí o que acontece? Só cresce, a gente só cresce nessa perspectiva. Então, passado existia uma relação de lealdade e hierarquia, as pessoas passavam o tempo todo na empresa, existia uma previsibilidade, existia um padrão de passar tanto tempo quanto a empresa oferecia para elas ficarem, e quem cuidava da carreira era o RH. Hoje, a relação é compromisso, a recompensa é resultado, o ambiente é imprevisibilidade, o padrão é contrato e missão. A empresa precisa que você cumpra a sua missão. E quem cuida da carreira? Nós mesmos. Então, emprego e empregabilidade tem uma diferença. O emprego, ele diz respeito ao ponto de trabalho remunerado, com carteira assinada, ocupado pelo profissional em uma dada organização. Já a empregabilidade é um conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos que tornam o executivo ou um profissional efetivamente importante para uma empresa. Então, nós temos que ter empregabilidade. E para ter empregabilidade, precisa que esteja tendo as competências que as empresas procuram. Então, não existe mais estabilidade, existe a empregabilidade. E para ter empregabilidade, você precisa estar se comprometendo com a sua carreira. Então, empregabilidade é o conjunto de conhecimento, habilidades e comportamentos que tornam o executivo um profissional importante para a sua organização e para toda e qualquer outra parte. Então, veja, se você não estiver sendo importante, você deixa de estar dentro dos modelos organizacionais. Não esqueça. Então, veja, fatores de empregabilidade, ser capaz de se adaptar às mudanças. Às vezes a gente reluta. Relutar a mudança, gente, é bobeira isso. Se você estiver numa empresa, você questiona tudo, você se incomoda porque as coisas mudam o tempo todo, você está dando um tiro no pé. Então, entre tantos fatores, destaca-se perfil adequado à profissão, rede de relacionamento, outra coisa importante. Vocês precisam estar nos locais certos. Então, tem eventos de RH, que acontecem no centro de eventos, no Rio Mar, vocês não podem deixar de estar lá, de estarem lá. Por quê? Porque é lá onde você vai encontrar as pessoas que formam opinião, os contatos, a rede de relacionamento é muito importante. Precisa se adaptar rapidamente às mudanças, precisa trabalhar com a educação continuada. A gente vive em Learning Organization, em aprendizagem continuada. Conhecimento interdisciplinar, você não conhece só as coisas do RH, você tem que conhecer a empresa como um todo, dentro do conceito de business partner. E tem que ter planejamento, ninguém pode mais trabalhar desorientado, não. E o conhecimento interdisciplinar, em um mundo repleto de mudanças, vejam bem, rápidas, é necessário estar pronto para o novo, analisar o mercado e preparar-se para as mudanças. Então, nós precisamos conhecer diferentes conhecimentos, estar ligados e alinhados com aumento das possibilidades, das consequências. Tira esse trema que não existe mais, por favor. Essa tremazinha no U, não existe essa trema, gente, pelo amor de Deus. É porque às vezes quando a gente esquece, o corretor ele já coloca e ele está desatualizado. Por favor, vocês tirem essa trema. O nível de empregabilidade do indivíduo. Então, que conhecimentos fazem diferença nos currículos de hoje? O que já não é mais diferencial? Vocês precisam ter esse conhecimento. Saiu aí na revista Exame
as 10 competências essenciais para o profissional 2020. Vocês precisam ver. Então, o novo contrato de carreira. A carreira é gerenciada pela pessoa e pela organização. Então, tem que ter aprendizagem contínua, autodireção, relação interpessoal e encontrar os desafios. Né? Você tem que estar encontrando os desafios no trabalho que você precisa enfrentar. Então, é preciso você saber o que a empresa espera de você, quais são os serviços que você deve apresentar, como você está indo e o que precisa mudar e como e para quê. Então, fechando, nós temos o conceito de carreira como desenvolvimento profissional, como a ocupação profissional. De novo a trema, né, gente? Tire, por favor. Como uma sequência de trabalho, como uma sequência de expectativa de vida. Então, precisa de mobilidade vertical, mobilidade organizacional, temporal e vivencial. Tire a trema, que não existe mais, gente, por favor. Bom, então, dicas para a empregabilidade. Currículo. Tem que ter um currículo bem direcionado. Conhecendo a empresa, colocando os objetivos do currículo, que atende aquela vaga, informações principais. O currículo hoje, ele vem diferenciado, você pode colocar algumas coisas, dependendo do tipo de vaga, às vezes você pode colocar gravuras, né? Então você tem que colocar, você tem que entender que o currículo, ele não pode ser muito, geralmente a gente trabalha com duas páginas no máximo, colocando só o que é essencial. E idoneidade, entra aí as questões de ética, de compliance, né? De conduta, também é importante, cuidar dessa saúde física e mental. Participar de entrevista faltando né, gente? Ó, entrevista faltando coloca o aí. Como o candidato vê a própria carreira, como ele deve se comportar, reunir informações, né? E banco de revisão de processos, né? Ver o que você faz e o que você deveria fazer. Então, o mercado de trabalho busca as pessoas que tenham qualificação, que tenham autonomia, que tenham liderança, que saibam trabalhar em equipe, que tenham habilidade de se comunicar, que tenham flexibilidade, iniciativa, orientação para mudança de resultados, uma cultura empreendedora e uma capacidade de aprender. Então, nós estamos dentro de redes de relacionamento. Essa rede é com você mesmo, você com os outros, com pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas. Então, a gente precisa fortalecer isso. Então, para onde vou e por onde começo? Começa pelas ferramentas que eu já passei para vocês. Vocês precisam olhar para vocês. Começa pelo autoconhecimento. E montando, a partir daí do autoconhecimento, um plano de carreira. Para que você entenda. E a partir daí, você tem que entender os gaps. Os gaps é a distância entre o que você é e o que o mercado exige. Então, preparando um plano de carreira, tem que ter a caixa de ferramentas, né? Análise do ambiente, tem que analisar todos os ambientes, política, econômico, social, tecnológico, montar carreira, você não pode sair de qualquer jeito. Você tem que analisar a análise de ambiente. Foco, onde vai atuar, lembre-se que várias flechas não garantem o acerto no alvo. Tem que usar a certa. Novamente a Alice aqui conversando com o gato. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Posicionamento, planejamento. Qual a minha fortaleza? Quais as minhas características marcantes? Como eu vou conquistar o respeito e a admiração das pessoas? Produto. Tem que saber se vender, tem que ter marketing pessoal, projetar uma imagem positiva de você mesmo. Promoção. Não adianta fazer a melhor coisa do mundo ou ter muitos atributos e ninguém tomar conhecimento. Você precisa colocar o bloco na rua, você precisa se vender. Você tem que ter cartão de visita, você tem que ter blogs, você tem que ter website, você tem que fazer vídeos, você tem que fazer podcasts. Você tem que colocar o bloco na rua. Networking, né? Importante é você cultivar relações com profissionais, com pessoas que fazem diferença, conheça essas pessoas, estejam onde essas pessoas estão. E pessoas, a era do conhecimento colocou as pessoas em primeiro lugar. Então, é importante o relacionamento, o endomarketing e o trabalho em equipe. E não esqueça dos fornecedores. A gente precisa saber o nosso trabalho, nós fornecemos para alguém. Então, para quem a gente fornece? Né? A gente fornece para as empresas, nós trabalhamos para headhunters, para caçar talentos, para profissionais, para empresas terceirizadas, para trabalhos home office.
Então, nós temos que saber para onde nós podemos atuar. Aprenda a agradecer, não deixe ninguém sem resposta, esteja disponível, não crie barreiras. Então, pilares da carreira e da empregabilidade: adequação vocacional, competência profissional, ética, saúde física e mental, comunicação vibrante, reserva financeira, invista na sua imagem, tenha autoestima elevada, network, construa uma visão de futuro. Só lembrando, gente, que esse autoestima é para fortalecer, tá certo? Quando eu boto o if é para fortalecer. Autoestima, quer dizer, você mesmo vai controlar a sua estima. E não existe uma única fórmula para gerenciar a carreira, tá certo? Porque carreira é vida, ela é feita de emoções, buscas, conquistas e frustrações. Ela é o reflexo de nossa personalidade, de nossos valores e do nosso amadurecimento. Por isso, cada carreira é única, como cada um de nós. Então, você é do tamanho de seus sonhos, Shakespeare. Então, o inconformismo pode significar duas coisas: a dificuldade do indivíduo de aceitar a sua realidade ou a premissa da necessidade de uma mudança. Então, mudar para a melhor versão. Disciplina é a ponte entre metas e realizações. Então, o que vocês precisam fazer? Montar um plano, fazer autoavaliação, estabelecer objetivos de carreira, identificar as estratégias de carreira, selecionar os objetivos de carreira, implementar as estratégias e avaliar os resultados. E se caso vocês não estiverem fazendo acontecer, façam de novo, roda de novo. Então, muito obrigada, terminamos por aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre gestão do tempo, que também é importante demais para a gestão de carreira. Até lá, beijos!